Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal oficial da família 5%. Bom dia para os administradores do canal, bom dia para os administradores da família 5%. Aliás, precisamos marcar uma reunião, já tem bastante tempo que a gente não se encontra, não troca ideias. Então precisamos marcar uma reunião. Vamos ver um dia para que possamos nos reunir e trocar ideias e ver como podemos melhorar a família. E vamos ver um dia e um horário em que a maioria das pessoas, dos administradores, tanto dos grupos quanto do canal, possam comparecer, de acordo? Bom dia para a família também do Instagram, bom dia para os amigos do Twitter, bom dia para as mães, a mãe Maria Lúcia, e se você está ajudando, muito obrigado de coração. A família agradece, não somente a família Honório, mas a família 5% também agradece a sua ajuda, principalmente em orações, e se você também puder uma ajuda econômica, já que mãe e filha necessitam de tratamento. Então, um beijão para a mãe Maria Lúcia, um beijão também para a mãe Frau Isolde, que eu quero que aproveite esses dias, que a bagunça vai estar estabelecida em todo o país, essa sem vergonhice, né? Não aconteceu nada no Brasil, tá tudo às mil maravilhas, a barragem de Brumadinho tá lá, ninguém morreu, e a gente vai ter carnaval. Olha, sinceramente, pessoal, só de pensar Bom, deixa eu ficar calado, porque depois a gente fica se perguntando, mas por que isso, por que aquilo outro? Que nem o próprio brasileiro sabe valorizar ou respeitar a vida. Mas bom dia, mãe Frau Isolde, aproveite esses dias aí de descanso para a senhora, tá bom? Cuide da saúde. Bom dia também para a mãe Dilba, que deve estar aí preparando alguma coisa, a mãe da Núbia. Bom dia para a mãe Cristina Torres, é um prazer tê-la aqui conosco. E bom dia para a mãe da Emily, que olha, Emily, perdão, eu ainda não guardei o nome da sua mãe, não é um nome assim comum, mas um beijão para ela também, tá bom? E um beijão para o Arthur, o netinho da Marcele Cruz, e para toda a família 5%. Teve uma esposa que pediu: Gustavo, manda um abraço para o meu marido, é aniversário dele, ele gosta de você, é Bessa. Eu perdi, tá lá, mas eu não encontrei mais a mensagem, porque cada dia aumenta. Eu tenho tranquilamente quase, vou colocar entre 650 a 700 pessoas no meu WhatsApp, então essas pessoas mandando mensagens, material também, pedindo opinião sobre certas coisas. Fica difícil para mim acompanhar, porque agora, por exemplo, estou indo para o trabalho, saio do trabalho às 5, hoje supostamente teria o Hangouts, mas o cabeção aqui confundiu hoje com ontem, fiz o Hangouts ontem, então fica difícil, pessoal. Mas vocês sabem que, apesar de, infelizmente, não poder responder a todos ou dar a atenção devida e que vocês merecem a todos, mas vocês sabem que tem o meu respeito, tem a minha consideração e também a minha admiração. E eu agradeço profundamente pelo apoio de todos vocês. Essa família jamais seria o que é, porque, creia-me, nós estamos incomodando e muito. A família jamais seria o que é sem a presença de vocês. O canal, então, nem se fala. Tem gente aí desde quando tinha 100 ou 200 inscritos no canal. Hoje o FoiceTube pisou, né? A gente está ali pastando em 51 mil. Eu lembro que eu fui dormir uma dessas noites, estava com 51.755. Aí
na manhã do dia seguinte, eu fui ver, estava 51.600 e alguma coisa. Tiraram um montão de gente. E vocês já sabem, toda essa novela mexicana, você dá o like desaparece, você põe um comentário, o comentário desaparece, você não é notificado dos vídeos, das lives, e a gente está quase um mês que não sai de 51 mil. Fazer o quê? É a plataforma mais vista, e como eu quero que a mensagem alcance as pessoas, então tem que se sujeitar a isso. Mas certamente tem muito mais de 51 mil, fora as perseguições, os vídeos que eles revisam 3, 4, 5 vezes e aí mandam aviso: o seu vídeo não é apto para anúncios e coisa e tal. Aí eu tenho que fazer outra apelação, bloqueios e por aí vai. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto o Pai me der a oportunidade, eu não ligo para a quantidade, mas sim para a qualidade. Vamos continuar falando, vamos continuar incomodando. E se você não está de acordo, um beijinho, tchau, um abraço, a porta de saída é serventia da casa. Mas aqui o nosso compromisso é com a verdade, não tenho rabo preso com ninguém, não cobro para fazer palestras, não fico como um pastor da empresa Bacanal do Reino de Zeus pedindo para você mandar vermelhinha, 50 de 20, por aí vai. Não, grátis eu recebi e tenho recebido, e grátis eu tenho passado adiante. E uma vez que você também tem recebido grátis, você tem a responsabilidade também de passar grátis, ou seja, compartilhando, falando, evangelizando, mostrando a verdade. Ouviu? Amém. Não ouviu? Sacode o pó do vosso pé, da vossa sandália, do vosso chinelo e passa para o próximo. É isso que a palavra nos manda fazer, porque nós estamos vivendo tempos importantes, e tempo é algo precioso. Então não vamos perder tempo com aqueles que infelizmente não querem dar ouvidos. Aprenderão sim, pela dor, pelo sofrimento. A gente estamos tentando evitar que a pessoa venha aprender pela dor ou pelo sofrimento. Mas, como o próprio Pai respeita algo muito importante, que é chamado de livre-arbítrio, cada cabeça é uma sentença. Bom, meus amigos, vamos então algumas informações, não muitas. Ontem eu fiquei até tarde esperando o Donald Trump juntamente com cabecinha de cebola, que são 12 horas de diferença, agora lá são 7h07 da noite, e Donald Trump iria fazer uma conferência com a mídia, juntamente com cabecinha de cebola. Estão reunidos num summit lá em Hanoi, no Vietnã, mas olha, o cansaço acabou me vencendo, aí eu fui pro berço descansar. E eu vou hoje o dia vai ser um pouco atarefado lá no trabalho, mas dentro da medida do possível eu vou tentar acompanhar o que foi feito. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Muito bem, esse tema aqui. Vocês acreditam que o acontecido no Clube de Regatas Flamengo, a morte daqueles 10 atletas adolescentes, foi realmente um acidente? Vocês acreditam? Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que também acompanha o canal, e chegamos à conclusão do seguinte: nunca, desde que eu me conheço por gente, vou completar 54 anos, nunca aconteceram tantas desgraças no Brasil como nesse ano, no início desse ano. E as desgraças ainda não pararam.
agora não são de cunho material, como desabamentos e chuvas torrenciais, etc. Mas a desgraça ainda continua, e isso nós vamos ver a continuação. Mas uma pessoa me enviou um e-mail, e eu agradeço e muito. Ela falou: Gustavo, dá uma olhada aqui nesse comercial do Flamengo que foi proibido pelo CONAR. E uma outra pessoa também me enviou um comercial do Corinthians, que aliás até esqueci de colocar aqui, um outro comercial macabro. E me traz à memória o depoimento de um ex-árbitro de futebol, em que ele fala abertamente que a maçonaria tomou conta do futebol. Aí você pega a camisa do Flamengo, está lá, Universidade Brasil. Aí você vê o A de Brasil, está lá o símbolo explícito, não é mesmo? E como essas fraternidades vivem de sacrifício em sacrifício, e desde que o ninho do urubu foi construído, instalações modernas, apesar de que os jogadores de base dormindo num container é uma ideia ridícula, e o Flamengo pagou aquele preço todo pelo Ascarreta, sei lá o nome daquele jogador, nem sei a escalação do Flamengo. Eu simplesmente parei de acompanhar. Eu vejo mais a Liga Espanhola e a Premier League da Inglaterra, mas o Campeonato Brasileiro eu parei de acompanhar, o Carioca também. Mas o Flamengo gastou milhões de dólares para comprar esse jogador, e os jogadores de base dormindo num container. E aconteceu o que aconteceu. Mas ao ver esse comercial, eu comecei a ter uma outra visão, uma outra ideia. Que o Brasil está sendo comido como mingau quente, ou seja, pelas beiradas, e com os irmãos de avental trabalhando juntamente com os jesuítas e outras entidades também para apressar ou acelerar a implantação da agenda da nova ordem mundial. Isso é notório. Mas vamos ao comercial, porque é macabro. Se você é uma pessoa muito susceptível a imagens fortes, então eu recomendo que você não veja. Isso aqui não é a conquista de um campeonato. Isso é o mundo se curvando a uma geração. Isso aqui não é uma camisa, é um manto sagrado que sangra, queima, pulsa. Ídolo? Não. A gente não tem ídolo. Tem uma entidade. Isso aqui não é uma torcida, é uma nação. O flamenguista não nasce, o flamenguista brota de todo lado e se espalha. Torcedor, isso aqui é devoto, parceiro. Sócio torcedor, isso aqui é muito mais. É mais craque no time, mais ingresso, descontos e vídeos exclusivos. Até porque isso aqui não é um clube, isso aqui é Flamengo. Olha, duas coisas me chamaram muita atenção. Aquela imagem do cara com tudo vermelho aqui, dando a entender que meteu a cara em sangue e sugou, bebeu sangue, e aquela outra segurando o coração, né? Para bom entendedor,
um pingo é letra. Realmente é muito macabro. E até agora, o clube não entrou em acordo com as famílias das vítimas. Está pagando uma mixaria, R$5.000. O que representam, o que representam R$5.000 diante da perda estúpida de um jovem de 14, 15 anos? Não é mesmo? Uma coisa que poderia ter sido evitada. Eu já fui muito no Maracanã, já fui flamenguista de carteirinha, de torcer os 90 minutos em pé, ali com a raça rubro-negra, cantando. Estive no Maracanã, um dos dias memoráveis que eu lembro, quando o Flamengo devolveu aquele 6-0 ao Botafogo. Mas, pessoal, não podemos tapar o sol com a peneira, não. Vamos deixar o fanatismo de lado e vamos tirar a carapuça e ver com os olhos bem abertos que o Flamengo merece ser punido. Se é num país sério, o Flamengo seria retirado do Campeonato Carioca, proibido de disputar o Campeonato Brasileiro, e também seria retirado da competição da Libertadores. E seria rebaixado de divisão, iria para a segunda ou terceira divisão, começar tudo de novo. Mas, como nós vivemos num país chamado República Federativa Maçônica do Brasil, ou seja, Nárnia, onde o dinheiro fala mais alto e fala forte, até agora nada aconteceu. Como também Brumadinho já tem mais de 30 dias, nada aconteceu. E já chegou o carnaval. É carnaval, pessoal. Como disse a maionese, né? A nova previdência, que quem ganha menos vai pagar menos, 0,5% a menos. Foi diminuída a alíquota de 7,5% para 7%, 0,5% a menos. A que preço? Como muito bem disse a Valéria do Deep State TV. A que preço? Preço de trabalhar mais anos. Como um exemplo muito bem construído, muito bem dado, se não me engano, por um político, que falou pouco, mas falou bem, que essa previdência, nova previdência fraternal, como bem disse a maionese, você pode comparar o seguinte: se você ainda não entendeu, eu vou te explicar aqui com um exemplo bem simples. Você vai na Casas Bahia comprar uma geladeira, e aí tem um crédito aprovado para pagar em 12 meses ou em 12 vezes. Aí você passa 9 meses pagando a sua geladeira, feliz da vida, contente, geladeira nova, olha, não gasta muita energia, uma geladeira inteligente, coisa e tal. Aí no 9º mês você recebe uma chamada da Casas Bahia dizendo assim: ô dona Joana, a senhora já fez o seu pagamento do 9º mês, né, da sua geladeira, eu estou vendo aqui. Mas eu sinto lhe informar, dona Joana, que assumiu aqui um novo diretor de vendas e ele fez algumas mudanças. E a senhora, que supostamente faltam apenas 3 meses, a senhora, além desses 3 meses, vai ter que pagar mais 5 prestações por causa dessa mudança aqui que o novo diretor de crédito de finanças fez, diretor de vendas. Mas a senhora não se preocupa não, que a senhora não será prejudicada. Mas como não vai ser prejudicada? Faltam 3 meses para terminar de pagar a prestação da geladeira. Faltam 3 meses. Além de pagar os 3 meses restantes, ela terá que pagar ainda mais 5. Mas como não será prejudicada? Como não serei prejudicada? Não, a senhora não será prejudicada porque nós vamos dar um brinde. Nós vamos dar um cinzeiro, olha, um cinzeiro bacana. Só tem alguém aí que fuma? Não, ninguém fuma na minha casa não. Ah, mas espera aí, eu tenho uma outra alternativa aqui. Nós vamos dar uma jarra para a senhora, já que a senhora comprou uma geladeira nova, nós vamos dar uma jarra para a senhora. Quer dizer, uma migalha. A pessoa ganha pouco, tirou a alíquota de 7,5% para 7%, 0,5%. E quando estiver faltando poucos anos para se aposentar, ainda tem que pagar os anos que faltam, os meses que faltam, os anos, né? E ainda contribuir mais alguns anos. Isso é previdência. Isso é previdência que quer
que querem aprovar que a maionese da loira do banheiro está fazendo uma campanha enorme. E agora, né? Ontem eu vi a entrevista dela. Ela se enche quando a chamam de senhora, de deputada, porque à medida que ela vai engordando, engorda também o ego dela. São coisas diretamente proporcionais, o ego com a gordura. Então ela já, como eu disse ontem, já se tornou um balão mágico. Daqui a pouco ela vai se tornar um balão inteligente, um smart balloon, porque a gordura está aumentando, né? Se tirar a roupa, meu mundo caiu, bluff, cai tudo. Aquele pedaço de corpo, aquele pedaço de carne, e aí aquele sambinha, produção, tá lá um peito estendido no chão, E ela tá vendendo isso como uma ideia excelente, como uma coisa maravilhosa. E a principal meta do governo nesses primeiros 100 dias é a aprovação dessa previdência. Pessoal, tem muito caroço nesse angu aí, que eu prestei muito bem atenção no que ela disse, que o partido não abre mão de ter 1 trilhão de superávit. Não abre mão de ter 1 trilhão de superávit. Tem muito caroço nesse angu. Estão forçando muito a barra. Sinceramente, estão forçando muito a barra, e quando a esmola é demais, né? O santo de barro, de pedra, de gesso, de metal até desconfia. E aí a gente vê que essas coisas que estão acontecendo no Brasil não são normais. A mídia, o povão em si, vão tratar sempre como acidentes, fatalidades. Brumadinho foi implodido, foi uma explosão aquilo dali. No Flamengo, aquilo dali, o Flamengo está envolvido com bruxaria. Olha, não vamos ser cegos, pessoal, vamos tirar o fanatismo, bota ali do lado de fora da porta, tira a capa do fanatismo e veja as coisas como são, nua e crua. O Flamengo, esse pessoal, a maçonaria tomou conta de tudo. O futebol há muito tempo deixou de ser um esporte e transformou-se em um negócio. Um negócio. Querem ver um exemplo? O Flamengo vendeu aquele menino, o Vinícius Júnior, por 45 milhões de euros. Ele está arrebentando lá no Madrid. Se o Madrid fosse vendê-lo agora, não o venderia por menos de 100. E aí está ganhando. Sobraria também uma parte para o Flamengo, que foi o clube formador. E essa visão de negócios no futebol, que acabou com aquele romantismo de outrora, começou com a tal da famosa Lei Pelé. Então, vamos abrir os olhos, vamos procurar entender as coisas sem fanatismo, sem puxar a brasa, a sardinha para A, B ou C. E eu sou flamenguista, eu cresci sendo flamenguista, mas não posso tapar os meus olhos para isso aí que foi mostrado. Esse comercial é macabro, ainda bem que o CONAR proibiu, mas é macabro. O do Corinthians também, eu deveria ter posto aqui, também é macabro. E esses dois clubes representam, poxa, uma nação. O Flamengo são mais de 40 milhões, o Corinthians acho que são 33, 35 milhões, são juntos aí, um pelo outro, 75 milhões de pessoas. É uma nação, pessoal. O Corinthians é uma religião, o Flamengo também. Então é uma coisa assustadora, é uma coisa que a gente não pode tratar com a paixão, mas tem que se fazer uma análise fria. Agora, estou chegando aqui, deixa eu estacionar, e hoje vim bem cedo, porque agora
Todos os dias às 8 da manhã teremos um stand-up, quer dizer, uma reunião, né? Ok, muito bem. Então, pense nisso. Esse comercial é macabro. Bom, deixa eu ver aqui outras coisas. Vamos ver agora. Eu creio que foi o assunto do dia, né? Deixa eu ver aqui. Onde está? Olha aí. O juiz Sérgio Moro também convidou para trabalhar no seu ministério a nora da Miriam Leitão. Nora de Miriam Leitão vai chefiar comunicação de Moro no ministério. Não obstante, ou não sendo bastante, ele convidou essa mulher aqui, né? Que tá todo mundo aí, criou até a hashtag LonaZabonão. Olha aí. Olha o que ela disse. Barroso, referindo-se ao juiz do STF, é corajoso ao propor a regulação da cocaína. Olha o que querem fazer, pessoal. Eu cantei a pedra aqui, quem acompanha o canal sabe, que as duas pautas que eles vão tentar empurrar goela abaixo do brasileiro ainda esse ano são a aprovação do aborto, liberação das drogas. Olha o que essa Lona Szabo, ou Szabo, que promoveu um encontro, um jantar no apartamento, chamou o Fernando Henrique e também o George Soros. E ela trabalha para uma ONG do George Soros. E o Moro a convidou. Mas é para exercer um cargozinho que agora que a gente ouviu falar. Mas não interessa, pessoal. Você pega uma caneca, coloca leite, coloca um dedinho de café, o leite já fica misturado, já perde a sua cor, mistura tudo. Não interessa que é um cargozinho aqui, ali, acolá. E as promessas que o Bolsonaro fez. Então, pouco a pouco, o Estado está sendo aparelhado, sendo que agora, de acordo com as diretrizes da maçonaria azul. E o Barroso, que também é a favor do aborto, que foi até vaiado ele foi, não sei, numa universidade, fazendo uma palestra sobre o aborto e foi vaiado, gritaram até em coro, assassino, assassino. Ele agora quer propor a regulação da cocaína. E essa mulher aí, que é desarmamentista, a favor do Soros, não precisa dizer, também deve ser a favor da liberação das drogas. Até o Sandro Rocha, meu querido Sandro Rocha, que é um ferrenho defensor do presidente Bolsonaro, está preocupado. O que está havendo com esse governo? O que está havendo? O que está acontecendo? Sem falar nas trapalhadas do vice, né? Que cada vez que abre a boca causa tremores em muitas pessoas. Então o Brasil está sendo comido igual mingau quente, pelas beiradas. O que supostamente seria a morte lenta, essa morte está sendo acelerada. Poxa, como ontem uma pessoa, é tão bom quando a gente ouve, vê ou lê uma opinião sábia, ímpar. Uma pessoa colocou assim ontem no Twitter: bom, pessoal, a gente não sabe o viés ideológico do ministro Moro. A gente sabe que ele é contra a corrupção e ele já provou isso. Mas a gente não sabe qual é o viés ideológico dele. Porque veja bem, olha aqui. Coloca a nora da Miriam Leitão para chefiar a comunicação do ministério dele. Tá aí. Ele ao ladinho da... Qual era o nome, o codinome da Miriam Leitão? Eu tenho a foto dela aqui. Esqueci. Amélia. Amélia era o codinome
da Miriam Leitão nos tempos de guerrilha. Colocou a nora dela. Chamou para uma outra parte do seu ministério essa Lona Szabó, que eu pensei até que fosse Ilona, mas é Lona Szabó, que trabalhava para a ONG do George Soros. Vem o Mourão, fala que ainda bem que a população da Venezuela está desarmada. E juntou-se também com outro maçom do Mike Pence, e nada foi resolvido na reunião do Grupo de Lima. Olha, sinceramente, pessoal, é muito estranho mesmo. Tem mais uma outra coisa aqui, conforme eu falei para vocês, hoje não tem muitas coisas, porque eu queria ver o discurso do Donald Trump com o Kim Jong-un, o cabecinha de cebola, mas foi muito tarde, eu fui descansar. Essa última notícia aqui, onde o cardeal Pell, que foi condenado por crimes cometidos com jovens do coral, jovens de 13 anos de idade, há 20 anos atrás, era o tesoureiro do Vaticano, amigo pessoal e também o conselheiro do Chiquinho, o papinha marxista. Foi condenado. Tá aí, George Pell, tesoureiro do Vaticano e ex-conselheiro do Papa Francisco, foi considerado culpado de 5 crimes sexuais contra crianças. Aí vem aquele rapaz lá do Observatório Católico. Eu estava vendo parte do vídeo dele que mandaram para mim, né? Sim, nós tivemos alguns maus papas ou alguns papas ruins. Mas e daí? E daí, meu querido? E daí que isso marca a vida da pessoa? E não são poucos aqueles que cometeram suicídio porque não aguentaram viver com essa dor. Você ainda tem essa cara larga de perguntar, e daí que tivemos alguns papas ruins ou maus? E daí? Faz o seguinte, já que para vocês eu sou mentiroso, eu sou desonesto intelectualmente, que eu sou baixo, como ele disse, né, do Observatório Católico, que eu sou baixo, que o meu nível intelectual é baixíssimo. Você tem Netflix? Acho que tem, né? O brasileiro gosta de Netflix. Muita gente tem. Então, veja no Netflix o filme Spotlight. S-P-O-T-L-I-G-H-T, Spotlight. Mas é quase certo que você vai dizer, não, isso daí é tudo mentira, porque vocês são tão tapados, mas tão tapados, que para vocês só valem fontes católicas, autores católicos. Aí se aparecer alguém amanhã, ainda que seja um prêmio Nobel da Paz, um Nobel da Paz, escrever alguma coisa contra a Igreja Católica e que é verdadeiro, vocês vão falar que aquela pessoa dali quer falar mal, apenas falar mal da Igreja Católica sem base nenhuma. Vocês são assim, vocês são tapados. E especialmente para essa pessoa aí do Observatório Católico, ele fala que tudo são teorias conspiracionistas. Tá bom, meu filho. Continua consumindo veneno, tá? Toma sua vacinazinha. Continua bebendo água da bica ou água não tratada, tá? Continua fazendo isso, tá? Quando você vê o céu assim todo riscado, como se fosse um tabuleiro de xadrez, não, são nuvens, não tem nada não. Continua, segue, como você mesmo disse, e a barca de Pedro prossegue. Então deixa essa barca de Pedro prosseguir, continua vivendo a sua vida. E como você disse também, né? Olha, eu ri muito, o pouco que eu vi, eu ri muito. Porque todos aqueles que falam mal da Igreja Católica para criticar a Igreja Católica, já passaram, tá aí, a Ellen G. White. Poxa, a Ellen G. White é de 1800 e lá vai fumar, se você queria que ela estivesse viva até hoje. Queria que ela estivesse viva até hoje. Ah, peraí, poxa,
Vamos ter um senso de ridículo, né? Então, esse daí, o cardeal Pell, foi considerado culpado de 5 crimes sexuais contra crianças cometidos há mais de 20 anos na Catedral de São Patrício, em Melbourne, numa altura que os 2 rapazes faziam parte do coro da igreja e tinham cerca de 13 anos de idade. Eu tenho certeza que vocês não vão comentar sobre isso, porque, aliás, você do Observatório Católico, quando falou isso, nós tivemos sim alguns papas que foram ruins na história da igreja, mas você nunca comentou que eles falou por alto, foram ruins. O que eles fizeram? Deram um tiro num gato? Mataram um cachorro? Isso é ruindade. Não. Eles assassinaram. Teve um que teve 34 filhos. Outro que teve uma relação incestuosa com a própria irmã. Outro que mandou desenterrar o cadáver de um papa já morto e o julgou. O colocou no trono e o julgou. Outros que faziam bacanais e drogas. E você ainda vem perguntar, e daí? Olha, e daí? Sinceramente. E daí? Olha, vocês são muito tapados. Vocês são muito insensíveis. Porque a pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é mesmo? A pimentinha nos olhos dos outros é refresco. Ou talvez, não sei, quando eu toco no assunto, o Leonardo Bruno fica nervoso. Quando eu falo que ele foi violado por um cardeal, ele fica nervoso. E aí começa a xingar a minha mãe e falar um montão de coisas. Minha mãe está até morta. Ele fala que a minha mãe era uma P da Vila Mimose, etc. E você também, Observatório Católico, não sei não, né? Não posso aqui levantar nenhum falso, mas que desmoralizar a Igreja Católica, isso já está desmoralizado há muito tempo. Isso já foi criado num processo de desmoralização. Os seus papinhas são pedófilos, são mordedores de fronha, gostam de dar o caneco, gostam de sentar na mandioca. Você vai prestar contas lá, porque Jesus e a Igreja Católica são a mesma coisa. Peraí, poxa. Olha, sinceramente, tem coisa que eu tenho que contar até 10, respirar fundo para não... Jesus e a Igreja Católica é a mesma coisa. A cabeça de vocês foi muito bem feita, mais bem feita do que num centro de macumba. Vocês passaram por um processo de lavagem cerebral, um MK Ultra católico tremendo. Porque vocês são cegos. Vocês não veem, vocês são cegos. Até agora, você, Observatório Católico, nem a Raquel, me contestaram sobre aquelas heresias de acender velas de parafina. Teve um período, tem outro vídeo que já está engatilhado, que a própria prostituta meretriz, conhecida como Vaticano, proibiu a leitura da Bíblia. Proibiu a leitura da Bíblia. Olha, existe um inferno que já foi criado pelo autor e consumador da fé, e tem um inferno terrenal que é o Vaticano. Os 72 demônios da Goetia de Salomão estão todos lá. É um depósito de demônios e pedófilos. Observatório Católico, veja o vídeo que eu fiz ontem sobre o juramento dos jesuítas. A Raquel não teve coragem de comentar, né? Até agora não comentou. Será que você tem essa coragem de comentar sobre o juramento dos jesuítas? Lembrando que o seu papinha marxista, o Chiquinho, o imperador de Roma, é dessa ordem. Então, já que eu sou desonesto intelectualmente, que o meu nível intelectual é baixo, segundo vocês, faça um vídeo, leia o juramento dos jesuítas, faça um vídeo e explique esse juramento para os seus seguidores católicos. Eu sou Gustavo, eu vou ficando por aqui, já são 7h38, vou subir porque às 8h tem uma reunião.
May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.